O Sesc Cultura ao Quadrado hoje recebe a atriz e diretora Maíra Oliveira, responsável pelo grupo de teatro Esquadrão da Vida e filha do grande Ari Para-Raios. Que prazer imenso te receber aqui hoje. Nossa, Márcio, o meu prazer também está imenso. Que lindo ter você aqui e que currículo de peso, hein? Vamos combinar. Não sei, eu não é falsa modéstia, mas é porque eu acho que eu estou num momento reflexivo mesmo, de pensar sobre essa trajetória, afinal de contas também sou nova, né? E pensar nessa trajetória e como que ela me impulsiona para o futuro, né? Você é nova, mas você já construiu tanta coisa bacana. Isso que eu acho que é o mais legal, você olhar para a estrada que você já tem. Isso é fantástico. E o Esquadrão da Vida, eu acho que é um marco na cultura brasiliense e se mistura com a sua própria história. É muito difícil dissociar Maíra de Esquadrão da Vida. Às vezes eu tento um pouco, né, porque eu sou eu e tenho meu grupo de teatro, mas eu acho engraçado porque isso era uma coisa do meu pai, que eu não via o meu pai como uma pessoa só, né, só o Ari Para-Raios, para ele sempre vinha com o Esquadrão da Vida, né? A gente não tem como falar de cultura brasiliense sem falar do Ari Para-Raios e sem falar do Esquadrão da Vida. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou essa história. Porque você cresceu nesse meio, você cresceu junto com o Esquadrão da Vida. Sim, sim, exatamente. Eu estava aí fazendo um mestrado, né, lá em Salvador, na UFBA. Fiz uma reflexão sobre isso, assim, que o Esquadrão precisou de Brasília para nascer, quer dizer, ele poderia ter nascido em qualquer outro lugar do Brasil, porque meu pai era paranaense, viajou aí pelo Brasil inteiro, mas escolheu Brasília como a terra dele, né? E o Esquadrão nasceu em 1979, e eu sou de 1976, né? Então, quando o Esquadrão da Vida foi pela primeira vez para as ruas, eu tava lá, né? Então, assim, é meio que como eu fui crescendo e vendo todas essas histórias acontecerem aqui em Brasília, né? Como meu pai falava, que ele fazia parte dos primeiros loucos que tinham chegado aqui, né? É maravilhoso isso. Então, ele, o Hugo Rodas, que a gente perdeu essa semana, mas a gente perdeu e ganhou para sempre, né? Eu fiquei pensando muito nisso, que essa coisa da eternidade, né? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando também, né? Com certeza. Que as coisas, elas ficam, embora às vezes a gente tenha a impressão que não. As pessoas ficam nos pensamentos, em como elas trabalharam com a gente e na cidade. Então, quando você fala isso, que o Esquadrão... tem muita gente que não conhece o Esquadrão da Vida, mas também tem muita gente que já me viu assim com o Esquadrão e falou assim, nossa, Maíra, eu tenho uma amiga que é atriz, e ela falou, Maíra, eu fui ver que você... Eu não sabia que era o Esquadrão da Vida, mas eu já tinha visto vocês na rua quando eu era pequenininha, né? Então, eu tenho muitas memórias. Eu cresci junto. Na minha adolescência, que de fato eu entendi que eu era do Esquadrão da Vida, atriz e tudo, na minha adolescência. E aí meu pai morreu, que era também o meu mestre, o mestre do Esquadrão. E uma referência imensa para o teatro de Brasília, para o fazer artístico de Brasília. Então deve ter sido um baque duplo, né? Eu nem sei dizer, porque eu acho que é isso que você falou, acho que as coisas se misturam muito, porque tem coisas que elas são como elas são. Então, assim, isso foi uma coisa muito evidente para mim quando meu pai estava doente. Meu pai teve câncer, né? E enquanto ele estava doente, foi muito muito óbvio para nós dois de que essa história continuaria e que ela continuaria através de mim, e não só de mim, mas de todas as pessoas que fizeram parte dessa história e que ainda fazem até hoje, né? Então, quando ele nasce em 79, eu tenho pensado muito também sobre isso, porque imagina, Brasília em 79, não sei direito, mas tinha uns 20 anos, né? 20? Por aí. 19 anos. 19 anos, né? 19 anos. Era uma jovem cidade, como ela ainda é muito nova, jovem. Mas era muito jovem. Então, as pessoas que estavam fazendo teatro, que estavam fazendo arte ali,
estavam no começo, imagina, era um terreno fértil para se nascer alguma coisa nova e diferente. E aí o Esquadrão nasce dessa vontade de fazer diferente, celebrando a chegada de 1980, dos anos 80, né? E contra, como meu pai falava, contra a caretice, numa época de ditadura militar em que os esquadrões da morte estavam atuando muito fortemente, né? Então, você dizer que você era do Esquadrão da Vida era uma subversão, era perigoso. Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Você não faz assim comigo, não. Vai com você. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. É muito engraçado, porque hoje em dia, quando eu conto, eu falo, eu sou do Esquadrão da Vida, eu tenho um grupo de teatro lá de Brasília, que nasceu em 79. Quando eu conto lá fora, fica todo mundo assim, nossa, mas, sério? Em Brasília tem rua, de teatro de rua, né? Mas Brasília tem rua? As pessoas Brasília não têm a tem menor teatro? noção Não do que é a tem, Brasília, né? não E não tem. tem a menor noção de que existe essa vida pulsante em Brasília, produção cultural de Exatamente. qualidade. As pessoas acham, eu acho que é uma cidade maquete, que não saiu nunca daquela coisa ali da visão da esplanada, né? Sim. Isso é uma coisa que irrita um pouco a gente, né? Assim, Irrita muito. essa visão distorcida e estigmatizada mesmo da Estigmatizada. cidade. Eu acho que é uma coisa que a gente não se conforma. E o Esquadrão da Vida, de certa forma, era uma construção exatamente contra tudo isso. Essa coisa engessada e setorizada Exatamente. E a coisa da política, assim, de como... Quer dizer, porque também não é assim... Quando eu falo a coisa da política, mas nesse sentido da gente olhar a política, eu acho que da pior maneira possível e achar que o Congresso Nacional, que aqui a gente anda, que a gente mora na esplanada dos ministérios, né? Quando eu falo para as pessoas assim, olha, Brasília, eu não sei como é que está agora, mas há uns 2 anos atrás, Brasília já era a terceira maior cidade. É a o terceira Distrito Federal. metrópole. É a terceira metrópole. Terceira E metrópole é muito brasileira. doido, porque eu estava em Salvador, né, que também é muito grande, assim, e eu ficava, gente, Brasília, porque a gente, claro, pensando no plano piloto, né, a gente pensa uma coisa, mas Brasília é um celeiro de muitas coisas, como o Distrito Federal, É né? o quadradinho todo. É, o quadradinho todo mesmo, assim. E essas pessoas que chegaram aqui eram justamente, não, aqui é um novo lugar, né? E por isso que eu falo assim, na minha reflexão é que o Esquadrão precisou de Brasília para acontecer. E a identidade do Esquadrão, ela foi sendo criada junto com a identidade de Brasília, né? Tudo sendo construído ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Então, essa coisa de fazer acrobacia na rua, ir pra rua, de fazer acrobacia na rua, né? De ocupar esses espaços, né? Que são tão... é uma coisa que eu amo, na verdade, assim, que eu sinto falta, porque as pessoas falam assim, nossa, mas você estava lá em Salvador, na praia. Eu amo praia, acho maravilhoso. Mas eu vou te dizer, assim, que eu sentia falta de ter o horizonte, sabe, sempre, sentia falta de Rio, sentia falta disso, dessa amplitude, assim, para todo lugar, que eu ando de bicicleta, né, tava vindo para cá de bicicleta e sempre fico pensando nisso, nossa, gente, eu ando de bicicleta, eu gosto tanto de andar, porque as pessoas estranham muito, né, assim, mas é meu meio de transporte de verdade, e eu pensando onde é que eu ia estacionar, e essas coisas assim, cara, isso é tão a cara de Brasília, sabe? Totalmente a cara de Brasília. Essa coisa dos espaços abertos, do horizonte sempre muito visível, porque os prédios são baixos, e uma cidade plana. Para andar de bicicleta é tudo. É maravilhoso. E na seca, assim, que eu amo também, sou todo o contrário, né? De eu amar a seca e tudo. Então, fico olhando assim, nossa, que maravilha. E sabendo, claro, isso ultimamente eu quero sempre reforçar, assim, que eu sei que isso é uma coisa que existe o plano piloto e que existe todos os outros, todas essas outras regiões administrativas, que aqui a gente chama de cidade satélite,
sketches e tal, mas que elas têm cada uma suas peculiaridades Sim. e que é muito legal também de conhecer e que eu sempre pude estar próxima por conta do Esquadrão da Vida, sabe? Eu queria até te perguntar isso. Tem aquela frase clássica da música, o artista tem que ir aonde o povo está. E o Esquadrão sempre fez isso. Se pautou por ir aonde o povo estava. Sim, sim. Como é que é isso? Como é que é você estar sempre à procura de quem às vezes não tem nem chance de assistir a uma peça de teatro? Você se apresentar na rua, você se apresentar em todos os lugares e você chegar a essas pessoas. Olha, eu vou dizer assim que eu acho que essa experiência ela é modificadora na minha vida mesmo, porque eu amo teatro, mas eu também reconheço que eu sou uma cria da rua e que existe muito preconceito com isso, com artistas da rua, né? Para mim é um privilégio poder estar na rua. E ao mesmo tempo é muito duro, porque é sim também um ambiente hostil. Justamente por isso que você vai, nem sempre querem te ver. Com E certeza. na verdade, assim, pra pessoa te olhar e parar pra te olhar, ela tem que querer muito, né? Porque dentro do teatro você vai, às vezes você paga o ingresso, você entrou e você tá ali com toda a sua atenção para aquilo. O propósito é esse, dentro de um teatro. Na rua é uma não. coisa que Na rua surgiu. você tá lá, eu acho muito engraçado, porque é um preconceito mesmo. Que eu lembro que uma vez a gente estava na Praça do DI, a gente ia se apresentar na saída do metrô, né? Veio uma moça e falou, uma senhora, e passou assim: meus filhos, eu vou rezar para um dia vocês estarem no palco, viu? Vou rezar. Aí eu virei e falei, mas não precisa não, porque a gente quer estar aqui, porque não foi assim o palco que negou a gente que nem negou o palco, mas a gente quer estar aqui. Mas para ela era uma falta de opção e não uma opção. Exatamente. E aí a gente gosta de estar aqui, porque é isso. Como que você faz para você chamar atenção para aquilo que você está falando? Às vezes você está falando um poema, às vezes você está cantando uma música. Assim, a minha formação ela é totalmente essa, no meu corpo, da minha voz. E a recepção é muito doido, porque quando eu penso essa coisa do plano piloto, como essa ideia inicial de Brasília, né, que foi construída inclusive para isso, as quadras, né, com que era para ser um ambiente onde tivessem apresentações de teatro, sabe? Raramente a gente vê assim. Eu já me apresentei em todas as quadras de Brasília, sabe? E já me apresentei em todas as cidades satélites, em todos os. Nossa, já me apresentei muito por aqui, assim. E aí eu fico olhando assim, parece, para mim. Eu ando na cidade, eu ando em qualquer cidade assim, mas aqui em Brasília, assim, aqui eu já me apresentei. Não, eu podia fazer assim, amarrar a lona ali, não sei o quê. Hoje eu amarrei a minha bicicleta, eu tava falando com o porteiro, aí eu tava pensando se ele ia ser um porteiro legal ou não, porque às vezes a gente ia apresentar e pedir pra botar cartaz nas prumadas e tal, aí os porteiros diziam que não, aí vinha o síndico, aí tem prefeito, já teve gente que jogou, eu lembro da gente cantando, porque a gente sempre sai para cantar, né? Para chamar as pessoas para verem o espetáculo. E aí já teve gente que jogou balde d'água na gente. Não acredito. Enquadra aqui do plano piloto. Vai, sai daqui, vocês não têm o que fazer e tal. Mas assim, a maioria, isso para mim é até engraçado. Eu nunca me ofendi com isso. Porque assim, o que acontece de gente jogar flor, de gente chamar a gente pra, sei lá, a gente tá lá em Sobradinho 2, em qualquer lugar, vem a pessoa e falar, vem aqui na minha casa e oferece comida pro grupo inteiro pra gente comer. Isso é lindo. Isso aí não tem preço, não tem o que pague, preço. Não tem ingresso, não tem bilheteria que consiga pagar um gesto desse, ou né? alguém virar pra gente, assim, dar alguma coisa pra gente, ou falar assim, olha, eu não sei, é porque são tantas situações que eu vivi na rua, inusitadas, que é isso, pode fazer um podcast só com as coisas da rua, se eu reunir artistas de rua, assim, de coisas que acontecem. E o Esquadrão tem uma cara muito, eu acho que tem uma cara muito forte, que eu faço parte da Rede Brasileira de Teatro de Rua, então são mais de 500 grupos de teatro de rua no Brasil inteiro, que é isso que a gente também nem tem noção, né? Imagina, não né? tem, não tem mesmo. O tanto
mundo de gente fazendo teatro. E tem o seguinte, tem gente que faz teatro de rua porque na sua cidade não tem teatro. Então, assim, a única forma de fazer teatro foi na rua. E aí a gente pode entrar até aqui no exemplo do Distrito Federal, porque Sim. o Distrito Federal não são todas as regiões administrativas que têm teatro. Não. Né? A gente tem o exemplo super feliz do Sesc, que tem o teatro na Ceilândia, que tem no Gama, que são salas de teatro maravilhosas e que tem um papel importante em formação de público e tal. Mas tem muitas cidades aqui que a gente não tem, né? Eu não tenho, não dá para eu quantificar e tô tentando lembrar, assim, mas eu acho que a maioria, A né? maioria. Porque, assim, o Gama, para mim, se destaca muito nisso. Agora a gente passou por uma fase difícil, alguns grupos tinham espaços que fecharam, em Samambaia também, sabe? Assim, mas é porque o Gama, para mim, é muito representativo, né? De muitos espaços que foram fechando, mas, assim, um movimento teatral muito forte lá no Gama. E aí as pessoas vão fazendo teatro do jeito que elas podem, né? Eu acho que o Esquadrão tem uma escolha, que foi a sua pergunta, assim, eu acho que tem uma escolha mesmo, assim, a gente vai pra rua, porque a maioria da população não tem acesso ao teatro. Não quer dizer que a gente não possa fazer teatro dentro do teatro. Então, o Esquadrão, dentro da trajetória dele, até 1993, ou seja, meu pai ainda estava vivo, meu pai morreu em 2003. Então, até 1993, o Esquadrão não acreditava que dava para fazer teatro com texto na rua. Então, até 1993, os espetáculos com texto eram dentro do teatro e as intervenções acrobáticas, musicais, mais eram na rua, mais performáticas. performáticas. E aí, em 93, que aí eu tinha 16 anos, que foi quando eu realmente entendi, nossa, eu sou atriz mesmo. Falei, É isso que eu sou, eu sou não essa. fiquei feliz. Foi mais assim, uma constatação, poxa. Não isso tem que como fugir. Não tem, ferrou. Já lembro era. do dia. É assim, ferrou. É isso que eu vou fazer, não vai ter como. É ruim, mas é bom. Mas assim, foi isso. Em 93 a gente fez o Na Rua com Romeu e Julieta, estreou Na Rua com Romeu e Julieta, e a gente ficou 5 anos em cartaz. E aí a gente viajou pelo Brasil inteiro, e era uma peça, assim, muito maravilhosa, que muita gente fala sobre ela até hoje, sabe? Muito representativa na nossa trajetória. E aí eu acho que não passa muito por mim. Eu não tô falando de mim, Maíra, o marco da minha trajetória e tal. Dentro da história do Esquadrão da Vida, coisas que marcaram. Porque eu acho que, assim, no momento em que o grupo entende que não dá para fazer texto na rua, faz um texto na rua e, de repente... E dá certo. Dá certo. As pessoas param para ouvir. Eu acho que foi uma coisa assim, eita, olha só. E tem o seguinte, quando o Esquadrão vai para fora de Brasília, do Distrito Federal... Sempre, é o que eu estava te falando, na Rede Brasileira de Teatro de Rua, várias vezes a gente se apresentou lá no Acre, aí vai em São Paulo, e aí as pessoas ficam assim, nossa, que diferente esse grupo, como é que, da onde que é de Brasília? E aí é uma coisa assim, que eu fui entendendo, meu pai falava muito sobre isso, mas eu fui entendendo na prática, mais do que quando ele falava, que era assim... Nossa, realmente, é uma cara de Brasília. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente vê isso em todas as artes produzidas em Brasília. Mesmo as que têm muita influência de fora, você tem uma cara própria. E é um mito que a gente sempre, nós como brasilienses, estamos sempre lutando para derrubar, de que Brasília é uma cidade sem cara. Sim. Não é uma cidade sem cara. A gente que vê a cultura brasiliense sabe que ela tem uma cara. Mas eu acho que talvez seja isso, a cara seja essa influência tão forte de todos os lugares. Uma síntese. E que você não sabe dizer de onde que é, como o nosso sotaque, né? Então, às vezes, sei lá, eu tava lá em Salvador, eu falo mais oxente do que baiano. E eu falo uai também, né? Eu falo oxente, uai na mesma frase, numa boa. Isso é maravilhoso. Né? É. E eu acho que o Esquadrão tem essa coisa de Brasília, que é essa terra de todos os sotaques, de todas as gentes, né? Assim, eu tenho refletido muito sobre isso. É uma coisa de como isso passa e também transforma, de como a história, ela, quando a gente não é revisita, quando a gente visita a história, quando a gente olha pra gente, pra tudo que a gente percorreu, como a gente consegue se fortalecer e ir pra frente, né? Então, eu acho que com a morte do meu pai, isso foi muito forte.
E aí pensando, bom, eu cheguei aqui falando... Mais uma vez falando do Hugo Rodas, que a gente perdeu e ganhou essa semana que passou, e o velório dele, né? De como que foi. E quando eu cheguei lá, a minha sensação era assim, foi muito como foi o velório do meu pai, né? Assim, que foi uma celebração que não parava. E é uma coisa muito louca, porque não é uma coisa triste. As pessoas não estão tristes, as pessoas estão emocionadas. E de certa forma elas estão celebrando aquela pessoa e o que aquela pessoa conseguiu realizar. Isso Sim. que eu acho lindo, eu achei lindo no velório do Hugo Rodas. E que eu acho que é uma lição, sabe, Márcia, assim, pra mim, porque isso me veio muito forte com relação ao Hugo, e aí não teve jeito, porque é muito doido, porque também tem a coisa que as pessoas projetam em mim. Então lá também muita gente estava projetando, ai, você deve estar assim por causa do seu pai. Aí eu falei, nem tô pensando no meu pai agora. Eu tô pensando em Brasília, tô pensando na força dessas pessoas que jogaram ali uma semente e que às vezes a gente acha, num momento que a gente está passando tão difícil, né, para nós, artistas, de olhar assim, é essa que é a nossa força, entendeu? A nossa força tá aqui, a gente não pode esquecer. Mais um penhão cai da construção. Homens, árvores, enraizando na terra vermelha, de sangue sou como cacto. Eu vejo, meu pai e o Hugo eram amigos, né? Eles tinham exatamente a mesma idade, eram de 1939. E eles escolheram Brasília, né? Eles tiveram essa identificação imediata com a cidade quando a cidade estava começando. Mas eu acho que é exatamente isso. A possibilidade de poder construir uma coisa absolutamente nova. Sim. Eu acho que isso é encantador nessas mentes brilhantes. Essas pessoas que têm um entendimento acima, e os artistas têm essa possibilidade de transcender o que a gente olha numa primeira olhada mais rasa. Os artistas conseguem aprofundar isso. E olhar de um jeito diferente. E olhar de um talvez, jeito né? diferente. E acho que, assim, eu arriscaria dizer que o que encantou esses artistas em Brasília foi justamente essa possibilidade de poder construir o novo. Olha só, eu também acho. Porque, nossa, porque o que eu estava pensando exatamente lá no velório do Hugo foi assim, que meu pai e o Hugo eram muito diferentes. Eles trabalharam juntos, mas em algum momento também não estavam mais trabalhando juntos, mas eu sempre senti neles uma irmandade mesmo, sabe? Eles eram muito jovens, né? Eles sempre gostaram de trabalhar com a juventude. E então não é à toa que eles tenham escolhido Brasília, porque era essa efervescência. E você olhava para o meu pai, não tinha como. Era assim, esses dois senhores. Meu pai morreu jovem, com 64, né? O Hugo tava com 82. Mas eram jovens. Não, era muito jovem. Assim, meu pai E a ia vontade de abraçar, né? A vontade de abraçar o mundo. de estar ali. É sempre assim, parem com a caretice, esqueça, deixa de ser careta. E assim, o Hugo era o do vinho, entendeu? Era o Baco, era essa festa, como foi o velório dele. E meu pai, esse palhaço, meu pai era todo sério, né? Assim, não bebia, nada. Então, era muito... Era essa coisa da festa do Hugo, né? E essa coisa do meu pai, do teatro, proletário do teatro. Eu sou operário do teatro. E a minha sensação não era um velório, quer dizer, uma pessoa que estava lá, tinha morreu, mas estava viva. E era assim, a minha sensação, nossa, quanta vida. Talvez mais viva do que nunca. Eu abraçava as pessoas e falava, quanta vida. E aí eu olho assim, eu sou do Esquadrão da Vida. Sabe, eu sou do Esquadrão da Vida. Eu faço a guerrilha do bom humor, né? É lindo tudo isso, a guerrilha assim. do bom humor, eu acho lindo, 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 lindo. E tem uma coisa que nós somos partes das Forças Desarmadas. A gente tinha uma grande lona que eram Forças Desarmadas, né? Isso é Amar lindo. para não ser armado. E eu olho isso assim, eu vou entendendo isso numa profundidade cada vez maior, sabendo de onde eu vim e como nasceu o Esquadrão da Vida. Pegue uns panos pra lavar romance, venha ir ao Mota Virgem, grande industrial.
Agora, a gente está falando muito do Esquadrão da Vida, muito do seu pai, e o último espetáculo que eu assisti seu foi Quando o Coração Transborda. E assim, é um espetáculo que fala muito dessa ligação, né? Sua com o teatro, sua com o seu pai. É uma coisa autobiográfica? Eu acho que as pessoas te perguntam. Eu acho que sim. Na verdade, quando ele começou, Quando o Coração Transborda, a minha ideia era contar a história do Esquadrão através do meu olhar e da minha relação com meu pai. Era basicamente isso. Eu acho que se transformou numa coisa maior, porque eu acho que eu faço uma grande reflexão sobre o teatro, sobre o que é ser artista, o que é uma atriz, né? Assim, será que vale a pena fazer teatro? Até hoje eu me pergunto, né? Não, claro que vale. Mas assim... Claro que vale, claro que vale. Mas é que às vezes a gente passa por situações tão esdrúxulas que eu fico pensando, nossa, e Quando o Coração Transborda, ele é uma... Eu tô com muita saudade de fazer, né? Porque minha última apresentação foi em 2019, depois veio a pandemia. Muita gente que não conhece o Esquadrão, a partir do momento que vê Quando o Coração Transborda, fala, nossa, tem esse grupo de teatro. Era muito impressionante isso, dessa marca, apesar de eu estar só em cena, da coisa do grupo. Tá muito forte. E às vezes tinha gente que falava pra mim, Maíra, parece que o Esquadrão tá em cena. E eu penso muito sobre isso, sabe? Porque é um pouco sobre tudo que a gente tá falando, assim. Porque tem coisas que estão dentro de mim. Não são coisas que eu elaborei, necessariamente. Mas que talvez elas estejam dentro de mim, pela forma de eu me expressar, em como eu atuo, né? Como eu aprendi nessa escola que é o Esquadrão da Vida, como eu aprendi a ser atriz, né? Como eu aprendi a ser cidadã, como é que são as minhas brigas, quais são as minhas escolhas. Porque a gente escolhe as nossas brigas, né? Então, quais são as minhas escolhas dentro? Que brigas eu quero brigar, né? Agora vai passar a sua trupe animada e divertida. Quero seu coração ganhar. A boa notícia, então, é que Quando o Coração Transborda, volta esse ano. Volta, por favor. Em Brasília. Em Brasília. Eu tô Oba. aqui. Eu primeiro, porque assim, tive o apoio do FAC, né? O Fundo de Apoio à Cultura, para o meu mestrado, e uma das coisas é que eu tinha, como contrapartida, eu queria muito apresentar o Quando o Coração Transborda. E aí aconteceu a pandemia e tudo, eu tava assim, não vou fazer, e agora eu tô assim, não só porque é contrapartida, claro, mas eu tô pensando em possibilidades de eu fazer temporadas aqui, voltar assim, porque já... Eu acho que eu estou precisando disso. E o público também está precisando. Eu acho que as pessoas estão desesperadas para voltar a ter contato com outras pessoas, aí ao teatro, aí ao cinema, a ver gente, a abraçar. Eu acho que está todo mundo nessa carência. Eu acho. Eu acho. Eu não sei, eu tô meio sem saber até pra mim como é que vai ser, porque Quando o Coração Transborda é muito intenso, muito, né? Então, muito. pra mim, toda vez que acaba o espetáculo, eu ainda fico... Eu tenho uma amiga que fala que eu fico... Como é que é? Transbordosa? Ela, tá bom, você fica transbordosa, uma coisa anestesiada. assim. Porque eu fico meio... eu não sei, meio em transe. É uma sensação que eu não sei dizer muito, porque é muito forte, eu preciso estar muito ligada. O exercício do meu ofício, ele é muito forte, como é na rua, sabe? Assim, você precisa... Tá inteira ali. Você precisa, assim, quando você tá na rua, você precisa, porque senão você é engolido, né? Porque é ônibus passando, é gente passando, é cachorro, é você tentando lidar com toda aquela situação. É muito bom quando eu tô com o Esquadrão, porque assim... Nós somos o Esquadrão da Vida. Porque tem gente que critica, já teve gente que entrou no Facebook. Eu acho que vocês não deviam chamar guerrilha, porque guerrilha é uma coisa bélica. Já teve, agora no mestrado, me falaram isso. Maíra, você não acha, assim, porque fala sempre. Falei, mas o nome do grupo é Esquadrão. Esquadrão é uma coisa militar. A guerrilha do bom humor é uma guerrilha. As forças desarmadas, esse exatamente o jogo de palavras.
palavras. É pra E gente... a brincadeira. É a brincadeira que desarma. Pra gente continuar no jogo de palavras, é a brincadeira que desarma. Eu queria terminar... Dá pra gente conversar uma semana, né? Dá. Mas eu queria terminar, como eu tô terminando todo o Sesc Cultura ao Quadrado, com uma mensagem pro futuro. Que você deixasse pra gente uma mensagem pro futuro. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu acho que com a morte do Hugo isso veio muito forte, assim. Mas eu acho que a gente tem que não esquecer. É um pouco aquela música do Milton Nascimento, assim. Caminhemos pela rua com a juventude, caminhemos pela rua com a esperança, né? E aí agora, falando com você, lembrando, eu acho que olha que a vida é tão linda e se perde em tristezas, assim, desce o teu rancho cantando essa tua esperança sem fim, deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que o teu povo cantando o teu canto ele não seja em vão. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando e canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar, um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar, na avenida girando estandarte na mão pra anunciar, na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Foi assim, né? Nem tinha pensado, mas aí lembrei, essa música me persegue. Maravilhoso! E que fechamento lindo! Obrigada pela entrevista, Márcia, obrigada muito pelo obrigada. papo, obrigada por essa alta dose de esperança pra gente olhar pra frente. Também. Todo mundo tá precisando. E foi lindo, lindo. Acho que eu você falo terminar. pra ver se reverbera em mim também, sabe? Com certeza. Um prazer, uma honra, uma alegria ter você aqui. Ai, Márcia, e a gente obrigada. termina com esse som da esperança no Sim. coração. Sigamos, vamos lá em frente. Aqui no esquadrão, a gente rala de montão, a gente planta bananeira, vira estrela, cai de bunda e até gosta. E até gosta.